Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer aqui uma partilha do vídeo do diálogo de Santa Catarina de Sena. Meu Deus, que vídeo incrível, né? Eu ontem já peguei já na metade, tô aqui ouvindo de novo, né? E gravando aqui de pedaço aqui para entender, porque, meu Deus, tem cada coisa incrível nesse trecho. Nesse vídeo, quer dizer, muita coisa incrível, né? Ainda tô assimilando algumas coisas, mas é bom gravar, né? Porque a gente vai compreendendo melhor quando vai falando, gravando, né? Comigo funciona melhor assim. Eu entendendo e falando, né? Eu consigo compreender melhor e as coisas vão se desenvolvendo, né? A compreensão. E uma das coisas importantes, né, para se entender o que foi falado aqui no início, mais no início, né, nas primeiras horas, né, do vídeo, é esse entendimento do relacionamento com Deus. Muito importante, porque é complicado, né? As pessoas não conseguem entender, né? Como é o relacionamento com Deus, como se relacionar, como é essa vida com Ele, né? E o exemplo que foi dado, né, no vídeo, muito legal. É o perfeito, o exemplo para se entender como é, né, esse relacionamento com Deus, né? Então, o exemplo do matrimônio é perfeito, né? Então, esse matrimônio místico, essa fusão com Deus é muito parecido para a gente compreender como é o matrimônio mesmo, aqui, né? Entre homem e mulher, né? Então, se a gente parar para meditar como é um relacionamento entre marido e mulher, o convívio, né? O conhecimento de cada um, saber o que cada um gosta, o que não gosta. Então, assim, é bem interessante a gente meditar, né? Nesse exemplo, porque a pessoa vai compreender bem, principalmente quem tem dificuldade, né? Porque como a Aline falou, assim, né? É, é muito difícil, né, para uma pessoa entender quem é solteiro, né? Quem nunca casou, quem não é casado, é solteiro. Então, fica realmente complicado de entender como é ouvir a Deus, essa relação com Deus, como é que é esse relacionamento, como é que Deus trabalha ali e como é que funciona, né? É realmente muito complicado, é mais difícil de se entender mesmo, né? Porque, vamos dizer assim, não tem essa experiência de... Porque, assim, o casamento é doação, né? É você se dar para o outro, né? É doação, é sacrifício, é entrega, né? E é assim o relacionamento com Deus, né? É doação, assim como Deus se doa, né? Ele se doa todo, por inteiro, completo, e não se dá pela metade, né? E nos ama muito e se doa por inteiro, né? E o que ele fez, né? Morreu para nos salvar, os sacrifícios que Jesus fez por amor a nós, né? E, e é justo esse retorno, né? Na relação, né? Num casamento, né? Esse retorno que tem, né? Em meio a um relacionamento, né, de se amarem mutuamente, né? Isso é um casamento também, o amor mútuo, né? A doação mútua. Então, né, pensa só que Deus está se doando sozinho e ele não está tendo retorno dessa doação dele, do amor dele. Não tem reconhecimento, né? E o matrimônio é assim, é uma relação mútua. E assim é o matrimônio místico com Deus, né? Também é essa relação. E aí, né, é isso, né? É você saber do que o outro gosta,
né? A gente não vai casar com a pessoa sem um conhecimento, né? Sem saber quem é a pessoa, né? Então, mesmo antes do casamento, né? Esse processo de conhecimento, mas também durante o casamento, a gente vai procurando conhecer o que o outro gosta de comer, o que o outro gosta ali, né? Como funciona, como é que o outro é, né? Como é que o outro se comporta, vai conhecendo, né? Então, assim, pra gente amar a Deus e se doar para Ele, né? Dar essa correspondência a Ele, tem que conhecer, tem que aprofundar no conhecimento desse esposo que é Deus, né? E é conhecê-lo, né? É saber, né? Como ele pensa, do que ele gosta, do que ele não gosta. É como um casamento, né? Como um casamento, né? A gente, é como ela falou, é como se você adivinhasse os pensamentos do outro, né? Que no casamento é assim, né? No casamento a gente vai com a convivência, o convívio, o conhecimento, né? E a atenção que a gente vai vendo, né? Conhecendo o outro, a gente, com o conhecimento, vamos dizer assim, a gente antecipa, é como se antecipasse, né? E ali a gente vai fazendo as coisas de acordo com o que o outro gosta, né? Um exemplo aqui bem besta, assim, mas só para entender, né? Esse negócio, esse de antecipar, de fazer que né, agradar, né, o outro, como a gente tem que fazer as coisas para agradar a Deus, só a Deus, né? Então, um exemplo assim, né? Aqui o café, meu esposo é louco por café, né? O dia todo tomando café. E aí, de manhã cedo eu já faço o café dele, né? Já fica cheinha a garrafa. E aí, como eu sei que uma garrafa só no dia não dá vencimento, assim, entendeu? Ele toma logo e que depois ele vai vir atrás e tudo mais. Então eu já deixo na cafeteira pré-pronto, já, né, boto ali o filtro, o pó de café, a água, só não ligo, mas já deixo o pré, né, que quando ele disser, Andresa, acabou o café, é só ele ligar lá a máquina e tá tudo certo, entendeu? E aí, já antecipa. Então, às vezes ele vem, Andresa, acabou o café, vai fazer, só ligar ali a máquina. Aí ele, nossa, chega e fica assim, nossa, já tá, já disse, tá, já deixei ali preparado, né? E aí ele vai, só liga e põe na garrafa. Então antecipa, né? Porque sabe que como é que o outro é, né? Então assim, eu sei que ele toma mais de uma garrafa por dia de café, né? Que precisa tá sempre ali, né? Então você já, né? E ele fica satisfeito, né? Ele fica satisfeito, nossa, fica feliz e satisfeito, né? Por isso é um agrado, né? E assim é Deus, né? Assim também é Deus, né? É esse cuidado, né? Por a gente conhecer, através do conhecimento, a gente vai fazendo esses atos de amor para com Deus, né? Dar essa correspondência a Deus. E Ele gosta dessas surpresas, né? Como a Aline falou, as surpresas, né? Ele é Deus, né? Claro que ele é Deus, ele sabe, mas ele gosta de ver o homem fazer essas estratagemas de amor, essas surpresas de amor, né? Porque, como ela falou, a gente tem um livre-arbítrio, a gente é livre, se a gente não quiser fazer, a gente não faz, né? E é muito incrível da visão de Deus, assim, meu Deus, deve ser muito incrível dele ver uma alma que tem uma liberdade, né? Que pode escolher amar ou não amar ele e tá ali, né? Com estratagemas de amor, fazendo surpresas de amor para ele, correspondendo, sabe? Né? De ele ver, ele fica, olha para aquela alma e vê aquela alma toda ali, abandonada nele, né? Fazer todas as coisas por ele, por amor a ele, para agradar, né? Então deve ser muito incrível, meu Deus, muito, muito incrível, né? E esses testes, né, que Deus faz é muito incrível, né? Esses testes justamente, né, para provar o amor, né? Será que ela verdadeiramente me ama? Então, como é que ele vai confiar numa alma e vai desabafar, como a Aline falou, né? Que o marido, quando confia na esposa, ele vem e desabafa, se abre, conversa, né? Tem confiança de se abrir, né? De conversar, desabafar. Então, assim também é Deus. Tem que passar uma confiança, né? Então, se ele não tiver confiança, ele não vai desabafar. Então, como ele vai, né, ali saber se ele pode confiar ou não na alma, através, né, daí do sofrimento, dos testes, das coisas que ele permite, né? Das coisas que ele permite, ali ele vai ver, né? Será que realmente ela mesma? Vamos ver, né? Então, é aquela questão que a gente está falando da justiça, né? Vamos ali, né? Botar algo ali e vamos ver como é que ela vai reagir.
né? Então, através dessa reação, vai se ver se eu posso confiar nela e ela, isso vai mostrar também para ela, né? Como é que ela tá, né? Como tá a posição dela de esposa para com o esposo, né? Isso vai mostrar, será que ela tá amando verdadeiramente? Será que ela tá se doando? Será que ela tá fazendo sacrifícios pelo casamento, por essa relação, né? Será que ela está amando verdadeiramente ou é interesse, né? Ela faz tudo isso por algum interesse, para ganhar alguma coisa de mim, né? Porque infelizmente, né, algumas pessoas buscam a Deus, né? Buscam ter um relacionamento com Deus de interesses, né? Para ganhar coisas, ganhar vantagens, ganhar preocupado com a salvação, para, né, ganhar ali bênção, graças e só procura Deus para isso, né? Então faz as orações, faz as coisas, né, por interesse, para ganhar alguma coisa de Deus. Então, é muito triste, né? Então, Deus faz esses testes para provar o amor, né? Ele permite para provar o amor, para ver se ele pode confiar, né? Então, dependendo de como a alma vai ali se comportar diante daquela situação, ele vai ver se pode ou não confiar com a alma. E se ela se comporta de acordo com ele espera, ele vai confiar. Ah, ela me ama verdadeiramente. Ela verdadeiramente me ama, né? Ela me ama, ela não tem interesse, né? Então passa uma confiança, né? Passa a confiança assim como o esposo, né? Então passa uma confiança, né? E ele desabafa, né? É aí que Deus começa a desabafar, né? Falar, né? Do conhecimento dele, dos seus segredos, né? Das suas dores, das suas penas. Mas aí é todo um processo mesmo, né? É todo um processo, né? Mas aí o que a gente vê hoje? O que a gente vê que a maioria das pessoas fazem com Deus, né? Não querem ter não tem uma relação com Deus, né? Rejeita, ignora, né? Ignora o amor de Deus completamente, né? Ignora, não reconhece o amor de Deus, né? E ele tá amando sozinho. Então imagina um matrimônio. Já pensou assim? Imagina um matrimônio onde só um se doa, onde só um se importa, né? Não sei, é bem complicado, né? Então não passa confiança, não tem uma estabilidade aquele casamento, não tem confiança, né, um no outro, né? E já pensou, né? O outro vê que, meu Deus, que a outra tá tendo relação com ele vamos dizer assim, por dinheiro, por interesse, querer ter uma estabilidade, não por amor, né? E que não é capaz de fazer nenhum sacrifício, né? E às vezes, né, a gente vê muitos matrimônios aí, né? Que o esposo pede algo para a esposa, a gente vê aí, eu não sou sua empregada, eu não sou sua escrava, eu também mereço descansar. Eu trabalhei o dia todo, também preciso, né? Eu também quero um descanso, né? Mereço. Você chega e fica de perna pro ar, eu também trabalhei, tenho que fazer ainda as coisas dentro de casa. Então, essa questão, né? Tá muito desordenado, né? As coisas muito fora de ordem, né? As pessoas não concordam com a ordem estabelecida, né? E bate mesmo de frente contra essa ordem estabelecida, né? Essa questão do pensar em si não tem essa capacidade ali, né? Como é que eu posso dizer? Não tem essa questão de sacrifício. Hoje as pessoas não querem fazer sacrifício por ninguém além de si mesmo, né? Se for fazer algum sacrifício é por si mesma, para ganhar alguma coisa, para ter benefícios, né? O retorno tem que ser para si. Se ela não vê que tem algum retorno, ela não faz, né? Então, assim mesmo é o relacionamento que as pessoas têm com Deus, né? Então, assim, é um relacionamento totalmente desordenado, né? Que se coloca acima de Deus, não se coloca no seu lugar, né? Devido dela, né? Então, colocar Deus, né? Quer colocar Deus lá como seu, ali, vamos dizer assim, seu empregado e você, a patroazinha que quer controlar o que o outro tem que fazer, né? Não concorda e quer mexer na ordem estabelecida por Deus, né? Como Deus criou, né? E quer arrumar confusão com Deus, que não é justo, né? E não é capaz de fazer um sacrifício, não reconhece o amor de Deus e não faz nenhum sacrifício por Deus. Não.
não pensa no espiritual, não pensa, sabe, em Deus, não pensa, né? Só tá presa nas coisas do mundo, né? E quando vai fazer algum sacrifício, quando se aproxima de Deus, é para conseguir alguma coisa, que nem no matrimônio. Tem muitos casamentos que o homem, a mulher, não sei, só se aproxima, né, do cônjuge, do outro, para conseguir alguma coisa, para comprar alguma coisa, para ter alguma coisa, para pedir alguma coisa. E, né, às vezes tem uma relação, né, faz ali uma relação sexual ali, né, para ganhar, pensando, ah, eu vou fazer isso aqui para ele ficar calmo e não sei o quê, para eu poder pedir alguma coisa a ele. Meu Deus, isso é triste, né? Então, assim, e assim fazem com Deus, né? Só se aproxima de Deus para pedir uma graça, para pedir uma ajuda dele, né? Só se aproxima de Deus e faz qualquer tipo de sacrifício, penitência para alcançar uma graça. É muito triste. Então, imagina que relação, né? Que coisa, né? Só vem a mim, só por interesse. É muito doído para Deus isso, né? Que não tem nenhum reconhecimento e só se aproxima dele para ganhar alguma coisa. Então, imagine, né? É triste. Então, é muito legal a gente meditar nesse exemplo, né? Porque tem tudo a ver, assim, para entender o relacionamento com Deus, né? E a gente meditar, como é que tá meu relacionamento com Deus? Como é que tá, né? Tô sendo fiel ao meu esposo, né? Tô sendo fiel a ele, eu estou amando ele verdadeiramente? Ou eu tô por interesse? Como é que tá, né? E é muito importante esse autoconhecimento, se conhecer, né? E a conhecer mesmo, admitir mesmo, e não ficar usando de justificativas. Ah, eu faço isso porque eu mereço, porque eu faço isso e aquilo. Ah, as justificativas de um relacionamento, né? Que sempre bota a culpa no outro, né? Então, sem justificativas, mas, nossa, nossa, é verdadeiro até consigo mesmo, né? A real, com Deus e também consigo mesmo. Esse reconhecimento, né, de si, né? Entender o seu lugar, o seu posto, a ordem, né? Que foi estabelecida, né? A ordem natural e também o seu ofício ali, né? Cumprir com o seu dever, né? Devido para com Deus e também para com o próximo, né? Aonde Deus te colocou, né? E é isso, e ver, meu Deus, será que eu estou tendo uma relação, né? Quem é Deus para mim? Quem é esse esposo para mim? Né? Será que eu estou amando ele verdadeiramente? Então, é importante, né? É muito importante esse, é como foi falado, né? O autoconhecimento, né? É o que santifica a alma, o que, né, ilumina a alma é o autoconhecimento, né? É o conhecimento de si que vai iluminar a alma, né? Vai mostrar a verdade, né? Então é muito importante o conhecimento tanto de si, quem é Deus, né? Muito importante para o processo, para essa relação, para esse matrimônio místico, né? Acontecer, né? E vamos dizer assim, dar certo, né? E aí nessa linha, né, de interesse, vamos seguir essa linha aqui para outra coisa importante que também foi falado, né? A questão do alimento, né? Que estava falando sobre a Eucaristia, um exemplo, do alimento do corpo e da alma. Né, que Deus ele é o nosso tudo, é Ele que sustenta, né, tanto o nosso corpo como a nossa alma. Ele providencia, né, o alimento da alma e do corpo, né? E muitos estão recebendo só o alimento do corpo, o sustento físico, né? E a alma, é muito sério isso, né? E a alma está em Jesus, em jejum. A alma está, né, morrendo, passando fome, porque está em jejum, está sem alimento. Imagine as almas, meu Deus, se olhar assim para as almas. Enquanto eu escutava, eu fiquei assim, meu Deus, e quantas almas estão assim, nos últimos suspiros, assim, a alma tá, sabe, puxando fôlego para tentar respirar. Quantas e quantas almas passando fome, sabe, em jejum, debilitadas, doentes por falta de alimento, né? Porque as pessoas só estão preocupadas com seus corpos, com o corpo, com o sustento físico e não se lembra, não pensa que a alma, né, precisa. Assim, eu não sei, as pessoas têm acho que tem uma ideia assim, se eu cuidar de mim, do meu corpo, das minhas necessidades aqui, temporais, físicas, é isso que
Eu acho que passa a cabeça que o que alimenta a alma dela, eu acho que muitos pensam assim, né? O que vai dar vida à alma, o que vai alimentar a alma é as coisas, as conquistas exteriores. As conquistas exteriores, né? E não é assim, não é assim que funciona, não é, né? Então, assim, é muito importante entender, né? E as pessoas entenderem isso, né? Que existe o alimento da alma e do corpo, né? E o alimento para a alma é a palavra de Deus. Então, se não tiver uma relação com Deus, se não tiver intimidade com a palavra de Deus, né? E não tiver essa relação verdadeira, essa intimidade verdadeira espiritual, né? Meu Deus do céu, imagina como é que a alma não fica, né? Então, assim, a palavra de Deus é o alimento para a alma, né? É o que sustenta. Achei muito interessante, né, do que o pai estava falando sobre isso. Porque a maioria, mesmo quem recebe o sacramento, é mesmo dentro da igreja, até mesmo na igreja, recebendo os sacramentos, estão com a alma definhando, né? Está assim com a alma morta, né? Assim, sem, né? Ali sem o, sabe, nos últimos suspiros, porque não recebe com uma intenção ali íntima, ali, uma intenção, como é que eu posso dizer? Aquela intenção espiritual, né? De viver, né? Essa questão espiritual. As pessoas não são espirituais, né? Essa vida espiritual hoje em dia tá muito escassa, vamos dizer assim, né? Nem sendo ensinada, muitos poucos ensinam a vida espiritual, né? Tá sendo muito pregado dentro da igreja, né? E no mundo esse cuidado com o homem ser o centro, né? É só com cuidados do mundo, coisas exteriores, e as pessoas são totalmente distraídas da alma e acha que todas essas preocupações, né? Ela, eu não sei o que se passa, até difícil de entender, né? É muito difícil, é muito louco assim. Tentar entender isso, né, do que se passa na cabeça das almas, né? Parece que é isso, né? Que se ela cuidar da vida dela, né, da humanidade ali, das coisas, e fazer aqueles atos exteriores, é o que vai, é o que alimenta, é o que traz o alimento para a alma. O que alimenta a alma é o que vem de fora, sabe? Eu não sei, é meio louco assim, né? Até da gente tentar entender, né, a cabeça, né, de uma pessoa que não tem uma vida espiritual, né? E a gente vê que tem muitas almas que buscam ter, né, busca santidade, ter uma vida espiritual, mas só que, sabe, não tem, né? Os próprios sacerdotes, pastores, padres, sei lá, não se fala nisso. Evita falar de vida espiritual. Meu Deus, se a gente for falar de espiritualidade e ser santo, meu Deus, ri da nossa cara e acha que a gente tá sendo soberbo, tá, né? Que é pra gente ir com calma, não é bem assim, sabe? Desencoraja as pessoas. E só fala em cuidar do humano, dai comer a quem tem fome, dai comer a quem fome. Só pensa no, né? Pega as palavras de Deus e leva para o humano, só humano, e Deus fica lá. A alma e Deus fica em jejum, né? Porque Deus não recebe o retorno, a correspondência, e Deus fica em jejum do amor daquela alma. Então, nossa, é muito sério, né? Muito sério. E eu fiquei pensando assim, nossa Senhor, quantos e quantos recebem a comunhão e, sabe, não produzem vida nenhuma. Não produzem. Sabe? Porque não vai com ali por Deus, não vai com uma intenção, com o coração ali em Deus, mas recebe a comunhão totalmente assim diferente, muitas das vezes pensando sei lá, no café que deixou em casa, pensando no marido, pensando nas coisas, nos problemas, e não tem aquele momento com Deus, não tá ali por Deus. Ou muitas das vezes recebe e fica ali na ação de graças, em vez de dar graças a Deus,
né? É amar a Deus, louvar a Deus ali, aquele momento com Deus, né? Comunga para pedir, né? Só para pedir uma graça. Então imagina só, é tudo é nada assim, e as graças que pede é tudo exterior, né? Tudo ali coisas exteriores, né? Conquistas exteriores e nada para a alma. Então, pensa só, imagine só. Não é só quem está fora da igreja, né? Mas dentro mesmo da igreja, muitas almas estão passando fome. Muitas almas estão em jejum por falta de vida espiritual, por falta mesmo de ter esse relacionamento, de viver a palavra. As pessoas são muito poucos que vivem, que querem viver essa palavra. E os que querem, tentam buscar, muitas das vezes no caminho, nesse percurso, são desencorajadas pelos próprios, né, sacerdotes e pelos próprios pastores que deveriam guiar as ovelhas, mas dissipam as ovelhas, desencorajam as ovelhas. Então, meu Deus, é muito sério, né? Então, achei que ficou muito forte assim essa questão do alimento espiritual, dessa relação, essa vida espiritual, né? Viver a palavra, né? As pessoas não estão vivendo, não vivem. É muito forte, né? Essa palavra de Jesus sobre, né? Do Evangelho, né? Quem vive da palavra de Deus, né? Que agora eu não lembro toda, né? Mas ele fala, né? E então, incrível que o pai falou, né? Que viver é a alma, né? Ter aquela intenção íntima. É viver a palavra, né? A palavra de Deus se tornar vida na alma, né? Então, achei tão legal que o pai falou, né? Que a palavra é o que dá vida, né? Que dá vida, que, né? No sangue, por meio dos sacramentos, né? Não só a Eucaristia, mas os sacramentos, ele falou. É os sacramentos, todos os sacramentos que foram instituídos, que ele deixou na igreja. Todos. Comunhão, a confissão, batismo, todos os sacramentos, todos. Se a gente não viver, não tornar vida a palavra de Deus, os sacramentos não, né? Entendeu? A vida da graça por meio dos sacramentos não vai acontecer, sabe? Não vai se produzir da vida da graça, né? Por mais que os sacramentos estejam em dia, né? É muito difícil, né? E deve ser muito doloroso para Deus, né? Deve não, é dele naquele momento de união com uma alma e ele não poder abençoar ele, que é amor e que só quer dar todo bem, ele quer abençoar a alma, derramar graças, né? Ele não é um Deus egoísta e que ele quer dar tudo para a alma, mas ele não pode, ele é obrigado a reter por causa da alma, né? Que está ali recebendo, né? Aquilo ali materialmente, totalmente indiferente e materialmente ali, né? Pensando no material, né? Nas criaturas, no mundo. Então é doloroso, muito doloroso. E a maioria está recebendo só a providência do corpo, né? Aquilo que Deus providencia, né? Do dia a dia ali, o sustento mesmo, né? Do corpo. Mas a alma está se sufocando, né? Muitas e muitas. E é daí a gente entende toda essa debilidade, toda essa confusão, né? Até essa dificuldade das pessoas entenderem a Deus e ter um relacionamento com Deus, né? Porque não está recebendo a vida da graça, mesmo ali, rezando, recebendo os sacramentos, né? Tá indo para a missa todo dia, adoração, né? Fazendo ali os atos ali de piedade. Mas você vê que mesmo assim, como é que essas almas estão? Totalmente sem vida na alma, totalmente vazias e perturbadas, preocupadas, né? Cheias de preocupações, instáveis, né? Sabe? Desordenadas, apesar, né? Triste, justamente por isso, por essa questão, né? Dessa intenção que, né? Não tem disposição espiritual, não tem esse desejo santo, né? E os poucos que têm esse desejo santo não sabe como
ter essa relação com Deus, ter essa vida, sabe? Meu Deus, as pessoas estão, sabe? As ovelhas estão muito assim, largadas, né? Muito triste, não tem essa orientação. Muitos que querem não sabem como fazer, né? E muitos acabam com escrúpulos, né? Nos exageros por falta de conhecimento mesmo. Por falta de conhecimento, né? Então, é muito triste. Então, outra coisa, né? Nossa, muito importante o que o pai falou, né? Que os sacramentos, eles são espirituais e destinam-se à alma. Imagina só, e as pessoas não entendem isso aqui. Isso aqui as pessoas não entendem. E é muito sério. Não entendem. Então, recebe os sacramentos, não pensam na alma. Não pensam na alma ao receber os sacramentos. Então, por isso que não recebe a vida da graça, né? Não recebe os bens, as graças que contém, né? Ali nos sacramentos. Meu Deus do céu. E as pessoas não entendem que é destinado para a alma os sacramentos. Para a alma. Nossa, eu achei assim muito legal entender isso, sabe? É muito incrível, porque olha só, né? A gente entender o modo de Deus é muito, nossa, eu fico assim, boba, né? Com que os conhecimentos, tem tanta coisa ainda pra gente saber, né? Deus é muito incrível, as coisas de Deus, né? E a gente entender isso, eu achei tão legal, né? É muito interessante essa luz. Porque assim, né? É engraçado, porque a gente entender isso, né? Porque assim, nesse exemplo que a Aline deu, né? Dessa confusão toda, né? Que aconteceu com ela. E a gente pensa assim, né? Nossa, então assim, as confusões, vamos parar pra pensar nesse exemplo dela assim, nessas confusões todas, né? Às vezes a gente vem cruzes, vem sofrimento, mas vem essas confusões que a gente acha que é uma coisa, aí acontece outra, sabe? É uma confusão que a gente não consegue entender. E a gente fica se perguntando, Deus, para que é que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo? E a gente fica lá e não consegue entender. E é muito, nossa, eu achei tão legal isso, tão incrível saber disso, né? E ter esse entendimento. Porque é muito incrível, porque se a gente não entende o para quê, assim, tá uma confusão e a gente não consegue entender, né? É porque se a gente não viu, parece que a gente não vê frutos, né? E a gente fica se perguntando, ué, pra que isso aconteceu? Pra quê? O que tá acontecendo? Que eu não tô vendo, tipo assim, não tô vendo resultado nenhum. Tipo assim, cadê o fruto disso? Tipo assim, foi pra quê? E fica nessa, a gente fica toda cheia de confusão, né? Aquela confusão de querer entender, né? E a gente fica tentando entender, e ué, mas muito legal isso que ele falou, né? Muito legal, porque se a gente não entende, se a gente não tá vendo o fruto daquilo, né? Desse ato, desse acontecimento, dessa situação, dessa confusão, né? É porque a gente os frutos não era, tipo assim, pra gente, né? Não era pra gente receber, os frutos daquilo, né? Daquilo acontece, é todo para outras pessoas, tipo, para as almas. Tipo assim, é porque vamos falar no grosso, é porque você não recebe nada, nem o fruto. Quando você não entende, é porque não foi para você. Tipo assim, né? Não foi para você, né? Esses frutos não era para você, tipo assim, né? Para as almas, diretamente, assim, todo para as almas. Nossa, eu achei muito legal entender isso, né? De quando a gente não vê frutos no ato, né? A gente não tá vendo ali, tipo assim, a gente tá querendo entender o que que aconteceu, né? Que essa confusão toda foi pra quê? E a gente não consegue entender. E a gente fica ali, conversando com Deus, querendo puxar, entender por quê. Mas bem legal entender isso, né? Que quando isso acontecer, a gente ter essa consciência, né? O para quê. Agora a gente sabe o para quê, né? Quando isso acontece, né? Claro que não é uma regra, né? Às vezes é porque a pessoa está desatenta e não presta atenção, né? No para quê dos acontecimentos, né? Mas, assim, é bem interessante isso, ficar atenta, tomar consciência disso, ficar atenta, né? Nisso, nossa, eu achei muito legal. Nossa, muito incrível, né? Nossa, eu fiquei assim encantada. E o incrível é que Deus faz tudo isso, né? A gente vê todas essas operações divinas, o que Deus faz em nós e através de nós. Nossa, é muito grande. E a gente fica assim, que é muito legal também o que foi falado,
Porque realmente, né, Deus fala coisas tão incríveis, né? O que né, ali que ele faz com o Filho da Divina Vontade, que os atos que é feito, os atos infinitos e que abrange, e coisa incrível, né, que ele fala ali, né? No Filho da Divina Vontade. Mas assim, o que eu acho assim, que eu fiquei encantada é isso, é que a gente não vê nada disso, né? Ele fala coisas tão grandes que a gente fica assim, ué, né? Parece que a gente não fez nada. Olha só, muito grande isso. Isso que, né? Esse, esses frutos, né? Ali que Deus colheu nessa situação dali, nessa confusão toda, muito grande, né? E a gente fica vendo isso, meu Deus, né? Mas ao mesmo tempo, a gente, o que foi que eu fiz? Não fiz nada, foi só confusão. Tipo assim, a pessoa não consegue, né? É assim, não consegue assim. Nossa, o que Deus faz numa alma, né? Porque a alma não se engrandece, não fica se achando, né? A maioral, a melhor. É muito incrível o que ele faz, porque a gente olha assim, parece que a gente não fez nada, né? É o que fala, né? A gente faz tudo, ele diz que a gente faz tudo, mas parece que não faz nada, né? Faz tudo porque, meu Deus, são atos infinitos, grandiosos, ato divino. É muito grande, abrange todas as almas, né? É grande demais, muito grande. As reparações, né, para Deus, ele recebe reparações ali, né, completas ali, tudo mais. É muito grande, né? É a vida divina. E a gente fica assim, sabe? Não vê, a gente não vê nada, parece que nada fez. E a gente tem aquela sensação de que, sabe, parece que, não sei se é a palavra devendo, né? Mas, meu Deus, parece que não fez nada, nada, sabe? E a pessoa, por mais que a gente escuta isso, mas a gente não fica se envaidecendo, se engrandecendo, se achando alguma coisa, né? Nossa, eu acho muito incrível, sabe? Isso que Deus faz na alma é muito incrível. Porque o homem em si é muito fácil de se engrandecer, de se envaidecer, de se achar. O homem em si se acha muita coisa, né? Então, o que Deus faz na alma, meu Deus, né? Que mesmo ele falando coisas grandiosas, tanto conhecimento, tanta coisa incrível, e a pessoa, sabe? Nossa, aí que a pessoa some, desaparece, a pessoa não se vê, não. Eu acho muito. Uau, eu tô assim, tô aqui babando, né? Tô encantada, fiquei encantada, sabe? Com Deus, né? Com a operação de Deus, os moldos de Deus, como Deus age, o pensamento de Deus. Uau, é muito legal. É muito legal isso, né? E é muito incrível porque é como falou, né? Um dos motivos disso, né? E de a gente parece que está sempre devendo, que não fez nada, essa sensação de que não está fazendo nada, né? E meu Deus, eu não estou fazendo nada. Parece que não estou fazendo nada. Deus fala coisa tão grande, né? Mas o que foi que eu fiz? Tipo assim, né? Tipo assim, não estou vendo nada, né? E ele não deixa a gente ver justamente isso, né? Por segurança, né? Por insegura a alma, né? Justamente como eu falei, que é muito fácil do homem, né, se engrandecer, né? E se achar que fez alguma coisa, que é alguma coisa. Então, um dos motivos é esse, né? Mas aí eu fico pensando, sabe, também, que além desse motivo, né, da alma não por ser, mesmo, por guardar a alma ali, né? Para a alma não se envaidecer, vamos dizer assim. Mas também é um modo de Deus de fazer a alma se dar mais, se doar mais, ficar naquele, sabe? Essa sensação de parece que não fez nada. Tem o para quê, né? Que também faz isso, além de também pôr em segura a alma, né? Para a alma não se envaidecer, né? Não achar que fez alguma coisa, né? Não deixa a gente viver, perceber, né? Mas também para isso, né? É, passa uma sensação, né? Essa sensação que a gente parece que não fez nada. Isso é tão bom, porque eu vejo que o para que é disso, sabe? Para que para a alma sempre se dá mais. Tá com a sensação de parece que tá faltando, parece que nunca fez, sabe? Sempre essa sensação, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, parece que eu não tô fazendo nada, meu Deus. E a pessoa fica, né? Se apaixona, faz a pessoa, né? Se apaixonar por ele, dele, sabe? Querer, né? Tipo aquela
que ele fala no livro do céu, né? Aqueles mares de amor e a pessoa fica querendo fazer aquela competição, né? Então, é muito incrível. Nossa, muito legal. Continuando aqui com a partilha da meditação aqui, né, do diálogo, do vídeo do Diário de Santa Catarina de Sena, e é muito importante meditar, né, prestar atenção nessa luz que foi falada no vídeo aqui, muito, muito, muito interessante, né, guardar essa informação, né, que foi falado no vídeo lá, né, que o filho da divina vontade, ele tem que conhecer a Deus, que ele não tem que buscar os conhecimentos, os escritos, né, ler os escritos pensando em si, né, com um olhar pessoal, entendeu? De modo pessoal, que é para você, que é só para você, entendeu? Achei muito importante isso aqui, porque isso aqui é crucial para ser um apoio para a divina vontade, ser esse apoio para Deus em todas as circunstâncias, em todos os atos. Isso aqui precisa ser entendido, né? Que o filho da divina vontade, ele não pode ler o livro do céu, né? Pensando em si, né? Para si, pessoal, é para mim. Não tem que meditar pensando, é para mim. E não presta atenção em Deus, no pensamento de Deus e entender Deus, o olhar de Deus para as almas, como ele trabalha, como ele se manifesta em cada situação, como foi falado, né? Nas almas perfeitas, imperfeitas, no pecado mortal. Então é muito importante, nossa, né? O que foi falado, a gente entender isso, começar a tomar consciência e ficar muito atenta com relação a isso, né? E como ela falou, e se até agora estava meditando o livro do céu de modo individualista, pessoal, né? E não abrangendo, não assim, olhando para Deus, né? Nos escritos, né? Entender Deus e, sabe? E na questão das almas, né? Em como Deus trabalha as almas, né? Como ele se manifesta, entendeu para quê? É complicado, né? Vai ter que, como ela falou, vai ter que voltar ao estudo de novo. Porque é muito sério, isso aqui não se refere a gente. A mim, não é para mim. Não é só para mim, né? É para Deus, né? É para Deus, é para conhecer a Deus. É para entender Deus, como Deus, né? Como Deus age, o que Deus pensa, como é que é. Ele, é como ele falou, ele tem várias maneiras, vários modos de se manifestar. N modo, então é muita coisa, é muito conhecimento. Então, se a gente não entender isso, não prestar atenção, a gente não vai ser apoio. Não está sendo apoio para a divindade. Você está pegando esses escritos e olhando de forma, né, pessoal, né, e não prestando atenção em Deus, entender, olhar para, né, para Deus e entender, né, sabe, na prática isso e ficar desatenta, né, na prática, nos acontecimentos, é muito sério, porque não está sendo apoio para Deus. Não está sendo apoio. É como Deus vai se apoiar em nós? Né? A gente está olhando para si, porque a gente não vai estar entendendo nada. Então, isso pode ser um dos motivos que às vezes a gente não está conseguindo prestar atenção. Entender, prestar atenção nos acontecimentos. Né? Quando Deus manda um vídeo, a gente não consegue penetrar, talvez seja isso. Examinar, né? Essa questão do autoconhecimento, tão importante, né? Examinar, conhecer, né? Será que eu estou, né, pensando só em mim, nesses escritos, trazendo para mim? Pessoal, é para mim. Isso aqui que Jesus está falando é para mim. Isso é para mim. Como é que está sendo? Né? Então, é muito importante entender isso aqui, porque é muito sério. É muito sério, né? E não se refere a gente, né? Não é para si, né? Então, não é para a gente se concentrar somente que a informação serve, né? Para mim, não é só para mim aquela informação, né?
deixa eu ver o que Jesus está falando para mim. Deixa eu ver o que ele está querendo com isso, comigo. O que ele quer comigo com isso, para mim. Para mim não é, né? Então não se refere só a gente mesmo. Não é a informação, né? Para o seu, né? Para o benefício próprio, para o nosso próprio benefício, né? Para o seu próprio crescimento, né? O crescimento pessoal, né? Então, ter cuidado se não está tomando esse tipo de atitude, né? Entender isso aqui, né? Nossa, é muito importante, porque a gente precisa realmente, olha, é muita coisa para conhecer e a gente precisa, não podemos perder tempo, essa é a realidade, não perder tempo, não perder tempo e entender que não é só pra gente isso aqui, é claro que também tem coisas que é pra gente, né? É importante que a gente também precisa entender as coisas, às vezes não é só, também mas não se refere só a gente, porque às vezes a pessoa paralisa em si. É tudo pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim. E nem sempre né? A gente também tem que entender que aquela informação não é só pra gente, né? A gente tem que procurar conhecer a Deus, né? Como foi falado, não? Entender, né? De tudo que é falado por Deus, a gente prestar atenção nisso. Que tudo que é falado por Deus nos escritos se referir, nossa, isso é muito interessante, a santidade humana. Tudo que Jesus fala, né, sobre santidade humana, sobre a vida humana, né, santidade humana, o humano. Quando Jesus fala do humano ali, quando ele mostra as situações, quando ele traz os vídeos, circunstâncias, a gente tem que prestar muita atenção. Não é olhar de modo superficial, é como foi falado, é aprofundar, é procurar entender a cabeça daquela pessoa, né? Entender mesmo, né? Ver a situação, aprofundar tudo, né? O estado que se encontra, o estado daquela alma, né? Então, meu Deus, você tem que prestar, é muita informação e tem que prestar atenção em cada detalhe, no que deu, no que está acontecendo, o para que aquilo está acontecendo. Para isso, né? É muito interessante, né? A gente realmente é muita informação, né? A gente não pode ver de modo superficial os acontecimentos, né? Ali por cima, não, é olhar prestar atenção em cada detalhe, em cada coisa. Só assim a gente vai entender, né? Como o que Deus pensa, né? Como Deus pensa, o olhar de Deus, né? Para as almas, o olhar de Deus para aquela alma, diante daquela situação que Deus, para quê, né? Daquela situação que Deus está pensando, sabe? Meu Deus, é muita coisa, né? Então, por isso que a gente não pode perder tempo e tem que prestar atenção nisso, porque se a gente não tiver consciente e atenta nessas circunstâncias, situações, as coisas que Jesus traz, como a gente vai ser apoio para Deus? Não vai estar sendo apoio porque a pessoa não está entendendo nada, não está entendendo. Não está entendendo, não tá podendo nem fazer companhia para Deus porque não está entendendo. Não consegue entender, então, né? Como é que ele vai ali trazer o conhecimento? Como é que o conhecimento vai ser gerado na alma? Como é que ele vai derramar luz ali? Né? Que a pessoa não está entendendo nada, não está prestando atenção. Não está prestando atenção, né? Então, muita informação. É muita informação numa circunstância que Deus traz, né? É muita informação. A gente precisa acompanhar, como foi falado na live, e ir acompanhando os acontecimentos, e prestando atenção, e acompanhando ali o desenrolar, até o desfecho, né? Como a Lívia foi falando, é prestar muita atenção, né? No que Deus está fazendo. E ficar sempre ali em Deus, ali conversando, procurando entender, né? Porque é importante a gente precisa entender, né? Como foi falado, e ela já falou isso várias vezes, que a gente precisa entender, estudar também a santidade humana para poder ajudar as almas. Para poder fazer os atos, a gente precisa entender. Porque os atos têm que ser feitos, na verdade, com consciência mesmo do que está fazendo, né? Não é assim, é com consciência. Né? Deus não quer que a gente seja ignorante na situação.
Nos atos que Deus foi feito, Ele não quer que a gente faça na ignorância, mas com consciência, ciente, com conhecimento, né? Sabendo o que está fazendo ali, né? Entendendo toda a situação ali, né? Então, assim, é isso, né? É a gente prestar muita atenção quando Jesus fala da santidade humana, quando Jesus está falando, né, sobre o estado das almas, a situação das almas, né? As situações, né, ali de cada uma, do que está em pecado mortal, aqui da santidade humana, né, que está ali ainda, são almas imperfeitas, e dos perfeitos, como ele trabalha cada alma. Meu Deus, é muita coisa, né? Então a gente precisa prestar atenção e entender, conhecer Deus inteiro, né? Como ela foi falando. Não só, assim, a gente tem que conhecer Deus inteiro, inteiramente. Tudo como ele age, como ele pensa, o pensamento dele, tudo. É conhecer Deus inteiro e Ele quer que a gente conheça. Ele quer que a gente conheça Ele por completo, inteiro. Né? Ele não quer dar pela metade Ele quer se dar por inteiro a nós. E Ele quer que a gente conheça Ele por inteiro. Né? E não só olhar o que Ele vai ter em direção a nós. Né? Como foi falado, nem sempre é relacionado a nós as situações, né? Na maioria das vezes nem é. Nem é, a gente precisa prestar atenção, porque a gente tem que procurar saber e entender também o olhar de Deus, como foi falado, né? Para o nosso vizinho, para os nossos colegas de trabalho, aquilo, né? No cerquinho da divindade, aquilo que nos cerca, né? O nosso marido, para os nossos filhos, né? Aonde, né, a gente for, a gente isso prestar atenção, né? O olhar de Deus para cada alma, a gente precisa entender. Então, é muito trabalho, né? É muita coisa e a gente não pode estar perdendo tempo, né? Tem que entender isso aqui para poder ser esse apoio para a divina vontade. Para ser apoio, tem que ter conhecimento, tem que conhecer, tem que estar ciente, tem que estar ali atento, entender isso aqui, né? Muito importante. Temos que saber o que Deus faz em direção às almas. É muito importante para poder fazer companhia a Deus, para ser esse apoio, para fazer as reparações, precisa ser feita ali, né, os atos reparatórios. Então a gente precisa entender o que Deus faz em direção às almas, muito importante, né? Em todos os estados da alma, como já falei, né? E guardar essa informação, né? Conhecer e guardar a informação. Nossa, tem que guardar a informação, né? A informação tem que estar na alma, no fundo da nossa alma. Guardada a informação, prestar muita atenção e guardar, né? Não procurar ler de qualquer jeito. Não meditar de qualquer jeito. Não buscar os escritos ali, ler de qualquer jeito. Mas esmiuçar, né? Prestar muita atenção para que a informação fique guardada, né? Porque no momento ali, oportuno, vamos dizer assim, no momento ali, né? O Espírito Santo vai usar essas informações, né? Ele vai usar essas informações para, né, fazer o que precisa ser feito, para colher ali os benefícios, fazer os atos. Então, no momento certo, a informação virá. Aquele conhecimento que ficou guardado no fundo da alma, ali da mente, ele vai trazer, né, na lembrança ali, todos os conhecimentos para pôr em prática ali, para viver aquilo, para entender. Então, é isso, né? Muito bom, muito bom. Então, o Filho da Divina Vontade, né, serve a Deus, né? Em todas as circunstâncias, entendeu? É isso que a gente tem que entender, que o Filho da Divina Vontade não serve a si mesmo. Então, a gente não pode estar olhando de forma pessoal para os escritos, para as circunstâncias, né? É um olhar amplo, um olhar de Deus para as coisas, olhar em Deus, né? E entender isso aqui, que o Filho da Divina Vontade serve para Deus. Ao Deus, serve para Deus, né? Em todas as circunstâncias, né? Ali em que ele trabalha e dá atenção. Em todas as circunstâncias para Deus. Né? Então, o Filho da Divina Vontade, a gente tem que entender isso, né?
literalmente é assim. O Filho da Divina Vontade é a mão, é o pé, é o olho, é a boca, o coração, é tudo aqui na Terra, né? Em meio às criaturas. É o trono onde ele senta. Tem um trecho que ele fala, é um trono, a alma que vive na terra, que vive na divina vontade ali, e é o trono de Deus onde ele senta e ele rege, trabalha, faz todas as coisas ali. É o centro. Como ele tem, né? Porque ele fala que ele está em todas as almas está nele lá, né? Ele está em todas as almas lá, né? Mas só que ele tem o centro dele, tem o trono onde ele reina, onde ele rege, ele está em todas as almas lá, né? Todas as almas estão nele e ele está sobre todas as almas, por toda parte. Mas ele tem o centro onde ele rege, o trono dele, onde ele faz todas as coisas. Ele tem o trono dele, né? E aqui na Terra é a alma que vive na divina vontade, é esse centro para Deus. Tem aquele centro onde ele reina, onde ele faz todos os seus trabalhos, comandos, onde ele rege, né, com o seu cetro, né, de comando na alma. Então, o trono de Deus na terra é as almas que vivem na divina vontade, né? Então, por isso que o fim da divina vontade é aqui na terra, para Deus, é a mão de Deus, é o olho de Deus, é o ouvido de Deus, é os passos, é tudo, né? Porque é ele reina naquela alma. A alma é o trono de Deus, onde ele reina e é onde ele faz e rege, né? É onde determina tudo, onde ele cria, faz tudo dentro daquela alma. É muito grande, né? A gente precisa entender isso. Literalmente é isso. Não é figurativo, não é algo assim. É assim. Literalmente é assim. O Filho da Divina Vontade é a mão, o pé, a boca, né? O ouvido de Deus, humanamente na terra. Assim como foi Jesus, né? Jesus também. Ele era, né, a mão, o pé, a boca, o olho do Pai. Do Pai, porque, como foi falado no vídeo, né? Jesus, muitas poucas vezes, ele não usava a sua divindade, né? Para ele poder fazer todas as reparações devidas em nome de todos, ele teve que viver, né, humanamente tudo. Ele não quis se servir da sua divindade para poder reparar o Pai. Então, assim, o Pai, né, reinou no centro da alma de Jesus e fez todas as coisas, regeu e fez tudo nele, né? Então é muito interessante entender isso. A humanidade de Jesus também na Terra, né, foi a boca de Deus também, foi a boca do Pai, foi a mão do Pai, né? É a palavra. Jesus, o próprio Jesus é o verbo, é a palavra. O verbo, a palavra de Deus, né? Então, daí a gente já entende, né? Então, assim, o Filho da Divindade tem que servir a qualquer ato, né? Tem que servir a qualquer ato de Deus, né? Em direção a qualquer situação que Deus possa atuar, o apoio, né? Ser o apoio. Dar liberdade para Deus, deixar Deus fazer, né? E para Deus ter liberdade e para a gente ser essa companhia, esse apoio de Deus, a gente precisa ficar atento, tomar ciência do que está sendo falado, levar a sério, estudar mesmo para valer, aprofundar, porque é muita informação. Ele falou no vídeo, eu tenho várias formas de me manifestar ali, os meus modos são infinitos e que a alma não tem nem capacidade de mensurar. Então olha só, quanta coisa. E a gente precisa ficar atento, né? Entender, prestar atenção, né? Então, não podemos, né? Pensar em nós mesmos, senão a gente atrapalha Deus, né? Atrapalha mesmo a divina vontade. Então, o Filho da Divindade não se concentra em si mesmo, né? Se concentra em Deus. Só olha para Deus, né? Então, isso foi muito importante, foi falado, né? Que a gente temos que estudar as almas, temos que estudar.
né? Tem que estudar cada situação, o estado de cada alma, assim como Jesus, né? Jesus, ele fazia seus atos, né? Reparava ao Pai, as orações que ele fazia. É muito incrível a vida de Jesus, meu Deus, né? É por isso que tem que estudar os outros livros, prestar muita atenção também nos outros livros das místicas, né? A vida íntima é perfeito para entender isso aqui que estava sendo falado. É perfeito para entender o que estava sendo falado no vídeo, né? Do Diário Santa Catarina sobre isso. Nessa atenção que a gente tem que ter em ser todo para Deus, né? Entender Ele, né? Entender as almas, entender cada estado da alma que Deus faz em cada situação. É muito importante, né? Jesus fazia isso, né? E aí ele reparava e ele fazia as orações ali, as reparações e as orações para cada situação. Em uma alma que estava em pecado mortal, para almas que estavam em estado perfeito ali, né? Então ele rezava para, né, ali para aumentar mais ainda ali nessa a perfeição, trabalhar as almas, os imperfeitos, né, para ficarem perfeitos, né, e em pecado mortal, né? Então assim é muito incrível. A vida íntima ela é perfeita para a gente entender isso, né? Para como viver Deus, né? A vida de Jesus é perfeita, é o modelo perfeito, né? Para a gente compreender e viver, né? Como Deus quer que a gente viva na divina vontade, como se deve viver, assim como Jesus viveu, assim como Nossa Senhora viveu, né? Muito importante. E outra coisa que no final do vídeo, né, que tava, achei muito incrível a gente também compreender isso, né? As almas perfeitas e imperfeitas que foi falado, né? Como Deus trabalha a alma imperfeita, que coisa incrível, né? Como Deus faz. Importante a gente entender aquilo também, né? Como Deus trabalha lá, né, nas almas imperfeitas, né? Que ainda tem coisas ali para ser trabalhada, né? Então, como Deus trabalha, é muito importante aquela informação, a gente compreender, né? Porque eu achei muito interessante, porque ele fala que as portas para que ali que, né? Ali as entradas para a alma, né? Ele falando que é a vontade, né? A inteligência e a memória e ele, né, achei muito incrível aqui que ele disse que não deixa pela vontade ali entrar, né? Ele ali, ele tipo, ele protege, ele guarda, ele é fechado ali, né? E ali ele protege, né? E não entra pela vontade, mas interessante entender isso. Não entra pela vontade, mas ele fala lá, né, que pode entrar pelas outras portas, né? Pela memória, né? Que a pessoa fica recordando, fica ali presa nas coisas humanas, pela inteligência, dali vai e, e por essa memória da pessoa estar ali lembrando e estar presa nas coisas humanas, na criatura, naquele amor desordenado ainda que tem, naquelas imperfeições que tem, e fica pensando naquilo, abre as portas para os sentidos, né? E aí a pessoa usa os sentidos que é para ser para Deus, que Deus, né, colocou em nós para Ele, e a gente usa para ofender, né? Tipo assim, para não pra, assim, né, para as coisas, para ficar presa nessas coisas. Então ela vai e fica usa o olho para, né, buscar aquilo que para ver coisas que não agrada a Deus, o ouvido para ouvir coisas que, né, então é importante a gente entender isso também, né? Porque não pode entrar pela vontade, mas pode entrar pelos outros, né? E isso que é as almas imperfeitas ainda, né? Porque ela não tem vontade de ofender a Deus, né? De cometer pecados, mas tem as outras portas ali, porque ela não quer pecar, mas tem aquelas imperfeições que vêm aquelas lembranças, tem aqueles apegos ainda, né? E é muito incrível que Deus permite a gente passar, né, por, né, muitas situações, né, nas almas imperfeitas. Muito interessante para justamente a alma conhecer, né, as imperfeições dela, o que precisa ali, né? Ela precisa, essa é a questão do autoconhecimento, né? Então, como foi falado, o que ilumina a alma é o autoconhecimento.
Então, por isso que Deus permite essas batalhas e todas essas coisas, né? Para quem está buscando a santidade, quem ainda está ali, não quer pecar, está ali no estado de graça, né? Ali na vontade, não quer, pela vontade não quer, mas tem as imperfeições e tem as outras portas, né? Como ela está imperfeita, tem as outras portas que pode entrar. Mas eu achei tão interessante que Jesus falou, o que o Pai falou, porque não entra, ela fica só na periferia da alma, né? Achei tão interessante, porque não penetra, não entra, né? Mas ela fica na periferia. Que coisa incrível, né? Nossa, é muito grande isso, assim, não dá nem pra como é que isso funciona, mas fica na periferia da alma, né? É ali, ele se serve disso para o autoconhecimento, é aquele processo de purificação, né? Que ele vai permitindo as coisas para mostrar para a alma em que estado ela está, as imperfeições, que ainda ela tá, tem apegos ainda, né? Ainda tem muita coisa, né? Apego a si mesmos, né? Muita ainda querendo reconhecimento, querendo, né? Aplausos, assim, ainda tem coisas ali. E ele vai se servir dessas situações, mas fica na periferia. Achei tão incrível isso, né? Mas ele se serve e permite tudo isso para, né? Levar ali a alma ao estado de perfeição. É tudo com bem. É muito incrível, né? Tem essas coisas que a gente precisa prestar atenção, sabe? Entender mais, procurar estudar mais sobre isso, compreender. Muito importante para poder ser esse apoio para Deus, para, né, para fazer os atos ali, né, de reparação. Então é muito importante entender esses modos de Deus trabalhar nas almas, né? Então ele fala lá nas almas do pecado mortal, né, que ele faz ali, né, a alma sentir remorso, né? Muito interessante também, né? Então ela fica com remorso ali, com os medos, remorsos, né? A alma em pecado mortal. Então a forma como ele trabalha, nossa, é muito incrível. Tem que entender mais isso aí, né? Tem que estudar mais, ficar mais atenta a isso. É muito legal a gente prestar atenção, né? E a gente começar a prestar atenção nessas coisas, nas situações e circunstâncias. Pegar isso que o pai está falando, esses exemplos que ele trouxe, né? Como ele se manifesta, como ele trabalha a alma em pecado mortal, nas almas imperfeitas e na alma perfeita, né? Em cada estado que a alma se encontra, é muito importante a gente começar a ficar mais ligada nisso, quando ele trouxer as situações do dia a dia, os vídeos, né? A gente dá toda atenção, prestar atenção no que Jesus está querendo mostrar, toda a história, a situação daquela alma, o que se, né? É como a Aline já falou, é entrar na mente daquela pessoa, é procurar entender, né? A situação, né? Às vezes aquela alma tá com depressão, tem ansiedade. E a gente, nossa, é muita informação. Meu Deus do céu. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. É muita coisa. Meu Deus, é muita informação, muita coisa. Né? Que a gente precisa prestar atenção. Né? E a gente não pode perder tempo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque aí a gente não vai estar fazendo os atos completos e dando aquilo que Deus precisa. O apoio que Ele quer. Né, do Filho da Divina Vontade. Essa companhia, né? É muito interessante, né? É isso, amém? Fiat.